Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu para debater os procedimentos para análise das solicitações de calamidade pública. Em reunião extraordinária, realizada em ambiente virtual, os parlamentares analisaram as estratégias a serem adotadas para reconhecer as solicitações de calamidade enviadas pelos municípios do estado de São Paulo. Até o momento, foram recebidos 81 pedidos de calamidade pública. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre a necessidade de explicações por parte dos municípios a respeito da utilização dos recursos. Já para o deputado Emídio de Souza, do PT, diante do momento, é importante adotar ações que possam ajudar a população, mas alerta que o uso indevido dos recursos está sujeito a punições dos órgãos competentes. A deputada Marina Elou, da Rede, mencionou a possibilidade de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para que o processo siga as normas. O deputado Carlos César, do PSB, sugeriu que outros órgãos façam parte do procedimento para que se tenha mais transparência. Já a deputada Marta Costa, do PSD, chamou atenção para a urgência do momento e da necessidade de decisões rápidas. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, resume as próximas ações a serem adotadas pelo grupo. Os deputados Janaína Pascoal, Emídio de Souza e Reniose Cuquier compõem o grupo formado pela comissão para participar da reunião com o Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o ofício será enviado em caráter de urgência. Vamos dar início, então, à nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nossa reunião já tem quórum regimental, é a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª sessão legislativa do 2º biênio na 19ª legislatura. Eu solicito a leitura da reunião, a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Deputado Emídio, com a palavra. Já pedi a dispensa da leitura. O pedido é de Vossa Excelência regimental, então considero lido e aprovado a ata da reunião anterior. Vamos à nossa ordem do dia. O objetivo da presente reunião é discutir e unificar os procedimentos desta comissão no tocante à análise dos processos de reconhecimento de situação de calamidade pública formulada pelas prefeituras. Antes, vale ressaltar que essa comissão recebeu 81 pedidos de calamidade pública que foram distribuídos para os relatores imediatamente, conforme consta no documento enviado para as assessorias. Desse total, 5 processos foram devolvidos sem voto à comissão. Importante comentar que o primeiro processo recebido data do dia 16 de fevereiro e que após mais de um mês não conseguimos deliberar nenhum processo porque não recebemos nenhum parecer. A importância do tema para os municípios afetados pela pandemia ensejou a realização dessa reunião. Nesse sentido, questiono os nobres sobre as dificuldades e também sugestões de trabalho para conseguir dar prosseguimento a esse pleito. Então, na verdade, é uma reunião assim bastante, que eu considero difícil, né? O presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pinhataro, nos solicitou para que andássemos com esses procedimentos. E aí, antes de iniciar, eu estava conversando com a deputada Janaína, que tem um trabalho muito... já andou com 10 pedidos, de 10 municípios. Né? Então, eu queria passar a palavra para a deputada Janaína, que já estávamos na conversa, e Vossa Excelência havia já feito um trabalho nesse sentido. Está com a palavra, Janaína.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas. Presidente, nos casos que Vossa Excelência distribuiu para o meu gabinete, nós percebemos que os prefeitos fizeram os pedidos como se a renovação do estado de calamidade fosse algo automático. Eles enviaram apenas o próprio decreto municipal de calamidade, de extensão da calamidade, porque tinha tido um decreto municipal no primeiro momento, né, quando iniciou o estado de calamidade. No final do ano passado, o estado de calamidade terminou para todos. Então, os prefeitos fizeram um novo decreto de extensão da calamidade, enviaram um ofício para a Assembleia com esse decreto, e alguns, além do decreto, juntaram artigos de jornais locais, artigos de revista, tratando da Covid e do seu impacto na sociedade de maneira genérica, ou até falando do número de doentes na cidade, mas tudo muito genérico. Então, o que nós fizemos? Nós, além de fazermos um relatório do que veio no ofício, nós explicamos, numa cota que, de certa forma, já é uma prévia de manifestação, que a decretação de calamidade pública ou a renovação do decreto não é algo automático, tem que ter fundamentação não só jurídica, mas também fática. E nós identificamos, prefeitura por prefeitura, quais foram os montantes recebidos da União. Infelizmente, o portal de transparência do Estado nem sempre é tão preciso, mas esses municípios também receberam dinheiro do Estado. Então, nós colocamos o valor que eles receberam e pedimos, né, em cota, que cada município especifique para esta casa no que gastou o dinheiro recebido, tanto da União como do Estado, para o combate à Covid-19. Porque eu lembro quando nós debatemos calamidade pública no ano passado, havia essa questão. O estado de calamidade ele não poderia ser utilizado e os dinheiros liberados para comprar todo e qualquer produto, contratar todo e qualquer serviço. Teria que ter, no mínimo, uma conexão com a doença ou uma situação decorrente da doença. Então, os prefeitos, é bom que a gente faça essa reunião publicamente, para que os prefeitos compreendam que não é implicância nem com A, nem com B, nem com o partido Y, nem com o partido X. Eu nem olhei o partido dos prefeitos que fizeram a solicitação, mas é necessário detalhar onde essas prefeituras gastaram os dinheiros liberados para a Covid e, em sendo aceito, né, o pedido de extensão da calamidade, eu estou pedindo nas cotas que esses prefeitos indiquem que tipo de compra eles querem fazer, né, sem os rigores da lei de licitação, porque na medida em que a gente estender a calamidade, a prefeitura não fica sujeita aos rigores da lei de responsabilidade fiscal, principalmente a parte da licitação. Então, eu estou perguntando para esses prefeitos, né, os senhores querem esse estado de calamidade para quê? O que precisa ser adquirido? Quem precisa ser contratado? Então, eu estou pedindo um grau de detalhamento maior, né? Também entro nos números dos casos de doentes na cidade, a curva de crescimento, o número de mortos, para verificar se naquela cidade tem algo muito diferenciado a justificar a prorrogação. Se Vossa Excelência entender que é o caso, se os colegas quiserem, eu posso pegar essa manifestação que eu utilizei para todos os casos que Vossa Excelência me atribuiu, tirar a identificação das prefeituras, as especificidades e distribuir no grupo, né? No grupo da CCJ. Eu acho que a gente tem um grupo do Congresso de Comissões. Eu fico à disposição de Vossa Excelência e dos colegas. Eu só entendo, independentemente do modelo, né, que vai ser utilizado para essa redação, que nós não podemos decretar calamidade de maneira genérica, de maneira automática, como os prefeitos entenderam que ocorreria. Inclusive, nessa manifestação, eu faço referência a uma decisão do Tribunal de Contas do Estado,
que pede, inclusive, para o Estado de São Paulo detalhar, né, quais foram as ações, quais foram as compras, justificar os gastos. Então, eu também parto dessa orientação do Tribunal de Contas do Estado para pedir maior concretude por parte dos prefeitos. E quero fazer um comentário, preservando, obviamente, a parte, que eu acho que o intuito não é expor nem A nem B. Uma das prefeituras já respondeu a minha cota, dizendo, né, que, diante das solicitações, percebeu que não tinha necessidade de prorrogar a calamidade. Então, assim, já tem prefeitos recuando do pleito do decreto de calamidade. Então, em linhas gerais, Excelência, é isso. Coloco à disposição de Vossa Excelência e também dos nobres pares. Ok, obrigado, deputada. Deputado Emílio, quer usar a palavra? Bom, presidente, caros colegas deputados, especialmente a deputada Janaína, eu acho notável o esforço de Vossa Excelência para o rigor jurídico na concessão. Todo rigor jurídico é importante, mas tem uma coisa que se sobrepõe a ela, que é a gravidade da pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento excepcionalíssimo na nossa história, não é uma coisa. Ontem completamos 300 mil mortos no país, o presidente da República parece que agora descobriu que temos uma situação grave no Brasil e fez uma reunião, né, fala que não vai ter interferência política, mas exclui 15 ou 17 governadores da reunião. Quer dizer, nós estamos na mesma. O que tem salvado o povo de uma tragédia maior é a ação dos governadores e a ação dos prefeitos. Vai ter exagero? Vai ter equívocos? Vai ter desvios? Provavelmente. Agora, nós não somos fiscal de gasto da prefeitura, nós somos fiscais de gasto do Estado. E as prefeituras têm quem as fiscalize. Tem Ministério Público, depois tem Tribunal de Contas. Qualquer deslize feitos em sede de dispensa de licitação ou desvios de recursos, ela terá que ser, vamos dizer, vai ter responsabilização sobre isso. Então, eu penso que é assim, olha, se nós formos agir, inclusive com um rigor antecipado, né, exigir que as prefeituras antecipadamente digam no que vão gastar, elas não, primeiro que não conseguem dizer, porque as necessidades, elas vão surgindo dependendo da evolução da questão. Por isso que eu penso que nós não precisamos desse rigor. Eu sou a favor, sabe, que a gente libere os pedidos que tem, atendam o pleito dos prefeitos, cumpra com a nossa obrigação para não impor mais dificuldades aos municípios, e depois os órgãos de fiscalização e controle estão aí para isso. Quem praticar desvios com recurso público terá que responder judicialmente, sabe, no tribunal, e administrativamente. Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe. Nós temos todo um arcabouço legal previsto, inclusive para situações de dispensa de licitação. Por isso que eu acho, deputada Janaína, que não é papel da prefeitura, da Assembleia, ficar fazendo fiscalização antecipada. Sabe? Tem que caracterizar. Ora, se o prefeito está lá na ponta, ele está dizendo que para enfrentar a cidade, o problema na cidade dele, ele vai ter que ter tais medidas e depende da Assembleia, a concessão desse direito, ela não autoriza o prefeito a fazer nenhum desvio de recursos. Se ele fizer, ele está responsabilizado para ela. A nossa missão aqui não é essa. A nossa missão é ver se é justo ou não é justo o pedido dele, avaliado do ponto de vista constitucional, a constitucionalidade dessa matéria, o que me parece que está, pela gravidade dos fatos, está largamente demonstrado, né? A verdade é que a virada do ano passado para esse, ao contrário do que muitos nós imaginávamos, ela trouxe uma gravidade, um agravamento da situação que se tornou pior ainda do tempo em que foi decretada as calamidades no início da pandemia. Então, eu não vejo, sabe,
Não vejo prejuízo, ao contrário, eu vejo prejuízo se a gente não fizer isso. Nós podemos ser acusados depois de falar, olha, a cidade pediu calamidade, a Assembleia não deu por uma questiúnculo aqui, por uma falta de um ofício aqui, ou, sabe, o rigor. Nós precisamos, em tempos de guerra, como nós estamos agora, uma guerra contra o inimigo invisível, nós precisamos, vamos dizer, agir com regras especiais. E essas regras também estão determinadas na normativa constitucional, legal. Na própria 8666, você tem limites para as compras, o que deve ser feito, e não é que o que você compra com dispensa de licitação não vá ser fiscalizado, ao contrário. Normalmente, o que você compra com dispensa de licitação é muito mais fiscalizado do que outras coisas. Eu sei que a decretação de calamidade pública, ela concede ao governante, ao administrador, uma série vamos dizer, em tese, facilidades para ele agir com rapidez. Certo? O que nós estamos concedendo é isso. Haja com rapidez, faça as coisas com rapidez. Agora, isso não te isenta de ter que responder pelos seus atos depois. Deputada Marina Elo, com a palavra. Obrigada, presidente. Já adianto que eu não tenho ainda a posição fechada, acho um tema bastante delicado. Concordo com a deputada Janaína quanto à importância dessa nossa função que nos cabe em definir, dar esse aval e a importância de cuidarmos da responsabilidade fiscal, inclusive como uma forma de apoiar o combate à pandemia, porque a gente sabe, sim, que faltam recursos e recursos melhores gastos são melhores para a população, porém, muito me interesso pelas palavras do nobre deputado Emídio, que, como também tem a experiência de já ter sido prefeito, sabe exatamente como funciona e como que é esse momento de pressão e esse momento de extrema dificuldade frente à pandemia, e entendendo também um bom argumento. A minha pergunta, presidente, vai no sentido de saber se a gente já tem algum parecer do próprio Tribunal de Contas de como proceder, ou se teria como firmar algum tipo de parceria, como foi firmado no ano passado entre a Assembleia e o Tribunal de Contas nesse decreto amplo, para que a gente possa ter critérios claros e para que a gente possa ter, junto com o Tribunal de Contas, o respaldo em relação a essa tranquilidade frente a essa possibilidade de dispensa, possibilidade de flexibilização das regras administrativas. Eu acho que o Tribunal de Contas estar junto conosco nessa decisão e com essa clareza poderia ser um caminho bem importante para a gente seguir com a tranquilidade jurídica, permitindo que os prefeitos tenham também ferramentas de maior velocidade e flexibilidade nas suas mãos. Então, minha pergunta vai para o senhor, senhor presidente, se a gente pode ou se já tem algum parecer do Tribunal de Contas ou como construir essa parceria em conjunto. Deputada, no ano passado, quem fez esse procedimento foi o Tribunal de Contas. Neste ano, nós estamos discutindo aqui na comissão para ver se a Assembleia possa ser digamos, a que vai orientar as prefeituras a fazer o que tem que ser feito. Né? Agora, se precisar procurar o Tribunal de Contas, vamos procurar, mas não acho que seja ainda um momento de a gente fazer isso. Né? E tanto é que nós estamos fazendo essa reunião a pedido do presidente da Assembleia. Né? Tenente Nascimento, com a palavra. Só então, para terminar, presidente, eu deixo então minha sugestão de que, de qualquer que seja a nossa decisão, a gente procure o Tribunal de Contas e reforce esse entendimento conjunto para trazer mais institucionalidade e segurança jurídica, inclusive para os prefeitos, e também mais tranquilidade em relação à responsabilidade fiscal tão importante nesse momento. Ok, obrigado. Deputado Tenente. Olá, bom dia a todos. Bom, dentro do que foi apresentado, eu achei que essa reunião ótima, uma sugestão importante para que pudéssemos aqui juntamente debater e entrar no entendimento daquilo que já está estabelecido, porque eu recebi 7, mais 2 ontem, são 9 pedidos, e dos 7 primeiros eu já encaminhei pedindo juntada, coloquei a minha assessoria full time
em contato com essas prefeituras, porque, conforme foi dito no início, os prefeitos, o que acontece com os prefeitos? Teve muitas novas gestões. Então, como já foi dito aqui, às vezes o prefeito ele não sabe, com a nova não sabe ainda como é o procedimento, né? Conforme foi dito pelo deputado Janaína. Ele falou, não, peguei o recorte de jornal e mandei. Então, ele não tem nem o entendimento de quais os documentos necessários para fazer um pedido como esse. Então, o que nós fizemos na nossa assessoria? Estamos assessorando, inclusive, juntamente essas prefeituras para que eles façam a juntada o mais rápido possível e que possa vir aqui nós deliberarmos. Então, a minha proposta, presidente, é que, vou do encontro ao que disse a deputada Marina, é que tenhamos celeridade, porque não adianta nós ficarmos discutindo e, vamos, a coisa está acontecendo, não adianta. A gente vai ficar discutindo e não vai acontecer. Então, nós temos que fazer o que já está estabelecido, pedir a juntada e pedirmos, logicamente, apoio ao tribunal e montarmos uma força-tarefa para que venhamos a liberar o mais rápido possível. Nós recebemos ontem a questão de Bauru. O que está acontecendo lá em Bauru? Vejam só. Então, mas eles estão fazendo coisa errada, assim, não. Está aí o Tribunal de Contas, está aí as câmaras municipais, está aí todo o corpo técnico para investigar. Então, a nossa missão agora é realmente ajudar esses prefeitos e com a maior celeridade possível. Penso que nós devemos realmente fazer essa força-tarefa, juntarmos aí a comissão que está aqui estabelecida, que seja essa, né, no prosseguir até nós deliberarmos todos os pedidos e que possamos ter celeridade, porque não adianta marcar reunião hoje, outra amanhã, outra. Então, nós estamos, e estou cobrando também, eu fiz a juntada, falei, olha, cadê o documento? Onde está? O que você precisa? Qual é a orientação? Então, a minha sugestão vai de encontro aí à celeridade, conforme colocou aqui o deputado Emílio de Souza também. Essa é a minha posição. Tem a palavra a professora Bebel. O meu é 5 minutos, né? É isso, deputado? Isso, 10. Já aprendi. Bom, eu começo cumprimentando o deputado Mauro Bragato na Presidência dos Trabalhos, cumprimento as nobres deputadas e os nobres deputados, meu querido Emílio de Souza, né? Que eu acho que descascou alguns pepinos, deputada Janaína, isso com todo o respeito que temos à senhora. A gente nós não estamos aqui, um pouco do que eu conversava com a senhora outro dia, a gente não está ideologizando, nós estamos debatendo, né, uma questão que hoje ou salva a vida, a gente nunca pode trabalhar com paradoxo, ou salva a vida ou eu crio, não, é salvar a vida. Essa, para mim, é a questão, a premissa central. E salvar a vida passa, às vezes, por nós tomarmos decisão, como acabou de dizer aí o nobre deputado Tenente Nascimento, de maneira mais céleres. Por quê? Apontado já pelo deputado Emílio de Souza, nós já temos os órgãos de fiscalização, né? Fiscalização que eu falo em termos, né, de contas públicas, enfim. Então, entre 81 pedidos, né, feitos, né, o nobre deputado Tenente Nascimento também já recebeu, quer dizer, desses 81, será que as cidades realmente não estão precisando? Por exemplo, eu aponto uma, né, não vou nem apontar Araraquara, vou dizer que a nossa é uma cidade petista, mas pega Ribeirão Preto, né? Pega aí Bauru, como disse o deputado Tenente Nascimento, aqui Piracicaba, né, que, enfim, vai entrar em lockdown a partir de sábado, né? Então, quer dizer, eu acredito que tem que criar um critério, e foi esse o objetivo da comissão, estava no Colégio de Líderes, e a deputada também, e o tenente também, porque esses critérios que dá, na verdade, e aí como é que eu falo, já dá para a comissão encaminhar,
entendeu? Então, tem que ter um critério. Quais são os critérios? Bom, é número de leitos ocupados, né? Número de UTIs que, sei lá, estão todas da ordem de 100%, como eu recebi agora de manhã, São Carlos pedindo ajuda para outra cidade, porque não tem os insumos para intubação, né? Porque esse é o conjunto, esses são os conjuntos, este é o conjunto de problemas que me parece as cidades estão vivendo, né? Então, assim, apelar para vossas excelências que venham aí os critérios, encaixa dentro do critério. Bom, o que tiver que fazer de fiscalização, óbvio, né? Os órgãos aí estatais vão fazer, né? O Tribunal de Contas do Estado, enfim, vão fazer. Austeridade, eu concordo, ela tem que acontecer, né? Ter responsabilidade fiscal, mas a responsabilidade com a vida, nós, né? É um pouco do que disse o deputado Emílio, depois que der uma calamidade na prática, porque isso é uma calamidade do ponto de vista de exercer, de como administra, como gere a crise do coronavírus. Mas tá, vamos lá, uma calamidade mesmo de número de mortos. Não recai sobre nós também a responsabilidade? Né? Um pouco desse apelo que eu queria fazer, por conta aí das necessidades que estão sendo apontadas, né? Eu não sou da comissão, mas eu fiquei muito preocupada e eu achei acertado, por conta até das ponderações que nós fizemos, o deputado Carlão Pinhatari tomou a decisão de pedir para que esta comissão constituísse aí os critérios, né, para estabelecer a lei de calamidade e atender os municípios. Entendi que foi com esse objetivo, né? E, por último, deputado Mauro Bragato, o senhor me perguntou, está feliz porque os professores e os policiais também, né, entraram aí na lista de vacinação. Mas precisa ser 100% professor, porque o professor não começa a carreira com acima de 47 anos. Eles começam com 20 anos, não, a gente pega do 25, para ser bem, assim, categoricamente dos 25 anos, né? Então, precisaria estender um pouco mais. Bom, mas foi um bom começo, não vou dizer que não, tá? Foi um bom começo, não vou rasgar, eu tenho um pouco de... Mas vou lutar para que seja 100% da minha categoria, com certeza. Minha não. Eu acho que os próprios policiais também têm gente fora, enfim, é isso. Mas, de qualquer forma, sim, acho que uma parte da categoria vai poder, né, se sentir mais segura, sim. Tá, muito obrigada e agradeço a oportunidade de estar nessa comissão e peço licença para sair, porque eu vou só queria passar isso um pouco e vou sair, tá? Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho para todas e todos. Bom dia. Obrigado, Bebel. Tchau, Emílio. Te pego depois. Aqui, assim, a gente pega depois na porta da escola, lembra disso? Deputado Reni, com a palavra. Bom dia a todos, pessoal. Eu, na verdade, minha posição está muito alinhada com o que a deputada Marina falou. Não estou totalmente esclarecido, entendo muito a preocupação da deputada Janaína. Acho que a gente tem que estar bem atento a essas questões de fiscalização, de corrupção, enfim, orçamento e tudo, mas também me preocupo e solidarizo e faço coro ao que o deputado Emílio falou. A gente tem que estar muito atento com o que está acontecendo, a situação é gravíssima, a gente não pode olhar só pelo viés, né, excesso de controle e causar um colapso na saúde maior nos municípios. Eu gostaria, e aí repito mais o que a Marina falou, eu gostaria muito de ouvir o que o Tribunal de Contas aprendeu e entendeu durante esse tempo que ele gerenciou, cuidou ou lidou com essa situação de perto. Então, eu acho que é instrutivo para nós
entender como e o que eles descobriram. Eu imagino que o nosso papel, se for alguma coisa aqui, é tentar estabelecer os critérios aí, até como a Bebel falou no final. Quais são os critérios para isso? E aí nós temos que levar em consideração os pontos que a Janaína trouxe e os pontos que o Emídio trouxe. E aí, sim, acho que a gente criaria critérios mais parametrizados, equilibrados, que levem em consideração todas as preocupações. Agora, eu também me preocupo ou fico pensando, essa decisão vai ser só nossa aqui, da CCJ? Nós não temos que levar isso para outras comissões? Não é o plenário, não é a Assembleia como um todo? Assim, para mim não está claro qual que vai ser a relação dessa comissão com os outros deputados da casa ou com a decisão final disso. Nós vamos propor e vai ser votado. Acho que nós temos que trazer todo mundo para participar disso em algum momento, ou não pode recair só sobre nós, porque senão a gente tira a representatividade dessa escolha de mérito futuramente que vai ter ligada com isso. Até queria perguntar para o presidente, o deputado Mauro, se a gente... Como que vai funcionar isso? Enfim, tá bom, essa é uma reunião preliminar de conversa, mas e a relação disso com os outros deputados da casa? Deputado Reni, nós somos da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer aqui que for votado vai servir, né, como referência para as outras comissões. E o plenário vota de acordo com cada consciência. Se a gente for abrir esse debate, não vamos sair do lugar. Nós vamos cair naquilo que o deputado Emídio e a mesma deputada Janaína, a Marina, o tenente, colocaram aqui, né? Então, a preocupação é buscar um entendimento entre a gente, votar logo e começar a agir com rapidez. Entendi. Eu só queria entender se o rito era o mesmo natural de outros projetos. A gente pauta, define e depois vai para o plenário do jeito que a gente propôs. Tá bom. Ok. Deputado Douglas, com a palavra. Bom dia, deputado Mauro Bragato. Bom dia a todos os deputados. Pergunto, senhor presidente, o senhor está me escutando bem? Estamos. Maravilha. Senhor presidente, peço desculpas por entrar apenas agora. Eu estava com um problema técnico aqui, tive uma dificuldade para conseguir entrar na comissão, só consegui entrar agora, mas eu acompanhei um pouco do discurso da deputada Janaína Pascoal, do deputado Emídio. Concordo em gênero, número e grau com o discurso da deputada Janaína Pascoal. Eu acredito que o estado de calamidade ele não pode ser automático, não pode ser renovado de maneira automática. É necessário, sim, que os municípios demonstrem um mínimo de necessidade da decretação de estado de calamidade. No ano passado, eu fui contra o estado de calamidade dos 645 municípios do estado de São Paulo, porém, esse ano eu entendo que se pelo menos os municípios demonstrarem aquilo que foi gasto, né, dos recursos que receberam, uma prospecção, pelo menos, isso não vai fazer com que cada município, com que cada prefeito tenha um trabalho hercúleo de fazer um trabalho desses. A gente já está pedindo um pouco mais de transparência, então eu acredito sim que a relatoria dada pela deputada Janaína Pascoal é válida, é necessária, com perdão aqui, é claro, de discordar do deputado Emídio, de discordar também um pouco do deputado N, o que me surpreende um pouco, né? É que o deputado N faz parte do Novo, e o Novo é bastante conhecido por ser uma bancada que se preocupa bastante com as contas públicas, com o orçamento e etc. E agora a gente está vendo até mesmo nisso reclamar dessa questão de controle. Então, eu acredito que o Poder Executivo precisa sim ser controlado, senão essa casa ela não teria sequer essência, essa casa não teria objetivo. E a Assembleia de São Paulo, nesse momento grave, pode sim ajudar os munícipes, pedindo o básico do básico. Não tem nada de complicado, não tem nada de muito, como é que eu posso dizer, que vai impactar de forma direta o recebimento dos municípios pelo estado de calamidade, e isso que a deputada Janaína Pascoal está solicitando. Então, eu solicito aos novos deputados que levem isso em consideração, pelo menos como um papel principal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é fazer a fiscalização dos recursos que são enviados para o poder Executivo, seja o Poder Executivo estadual, seja dos municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, deputado. Eu queria passar a palavra para o deputado Reni.
Eu só queria fazer um comentário em resposta ao que o deputado Douglas colocou, só para que fique bem claro. Em hipótese nenhuma, eu estou dizendo que não tem que haver fiscalização. Acho que a nossa função aqui é exatamente essa, mas o que eu estou dizendo é quais são os critérios. Essa conversa não é sobre existir ou não, ou exercer ou não o nosso papel. Essa conversa é quais são os critérios que vão ser estabelecidos para que se decrete o estado de calamidade. Temos que levar em consideração critérios de orçamento, de fiscalização, de transparência, de corrupção. Óbvio, essa é a função do legislativo. Mas nós temos que levar em consideração também critérios de uma calamidade de saúde. Não se pode colocar só o critério de transparência e não levar em consideração o que está acontecendo no Brasil, os números de mortes. Essa é a minha única preocupação, em incluir tudo. A realidade, o contexto que nós temos e a fiscalização. Acho que a nossa função é estabelecer esses critérios. Acho que ninguém aqui discordou que nós não tenhamos que fazer isso. A gente deveria partir, então, para a delimitação ou deliberação dos critérios em si. Quais são eles? Quais são as métricas que nós vamos usar? Okay. Deputada Janaína, quer usar a palavra? Janaína, com a palavra. Obrigada, presidente. Ouvindo os colegas, eu penso que existe pelo menos um ponto comum nas falas de todos, né? Porque eu senti preocupação por parte do deputado Emílio de exigir mais detalhamento de como os prefeitos vão gastar os recursos para o futuro, mas não houve nenhum tipo de resistência por parte do colega em exigir uma delimitação, um detalhamento dos gastos do passado. Inclusive, eu fiz até um requerimento de informações para o próprio governador, porque também os valores que vieram da União para o Poder Executivo Estadual não foram claramente, vamos dizer assim, justificados. A situação é grave, né? São Paulo está vivendo um drama, acredito que sem precedentes, mas é necessário que as autoridades que recebem verbas públicas para uma determinada finalidade demonstrem esse uso. Então, eu penso, ouvindo os colegas, que pelo menos o critério da cidade dizer recebi X da União, recebi Y do Estado e adquiri tais e tais produtos, contratei tais e tais serviços, juntando essa documentação e pelo menos dando uma ideia do que vai ser necessário fazer na cidade para enfrentar o problema, me parece que é algo razoável. Não acho que é uma exigência exagerada, porque nós estamos tratando com gestores, né? Para o gestor pedir um recurso, ele tem que ter uma ideia do que ele vai precisar fazer com aquele recurso, ele precisa ter controle dos gastos realizados. Os casos que Vossa Excelência distribuiu já tem uns 15 dias, nós devolvemos em menos de 5 dias, algumas prefeituras já nos responderam, então me parece que depende muito também, com todo o respeito dos colegas, já darem suas manifestações, sejam elas quais forem, favoráveis, contrárias, pedidos de complementação, que é a minha sugestão, mas os colegas não precisam acatar. Mas o mais importante é que as manifestações sejam feitas para que as prefeituras tenham a possibilidade de rapidamente falar nos autos, para complementar, para desistir, como houve um caso meu que o prefeito desistiu, para, vamos dizer assim, questionar eventuais exigências. Então, essa celeridade que um dos colegas, não me lembro qual, pediu, depende muito da gente, né? Porque eu penso o seguinte, se nós conseguirmos manifestar em todos esses 80 e poucos casos, o presidente pode chamar um plenário coletivo, né, para já deliberar todos de uma vez. Então, assim, eu vou passar agora no grupo do Congresso de Comissões, porque eu não acho que não tem um grupo só CCJ, o modelo do que eu fiz, que obviamente não significa que os colegas tenham que seguir, mas para analisarem, pegarem o que entendem que seja útil. E eu insisto que nós exijamos das prefeituras a demonstração dos gastos realizados com as verbas liberadas para o enfrentamento da Covid-19. Obrigada.
Douglas, com a palavra. Depois o deputado Emílio. Só um segundo, desculpa interromper, mas ainda tem um grupo só da CCJ. Eu te mandei uma mensagem para você já poder encaminhar ali. Deputado Douglas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para pontuar novamente, eu não complementei meu discurso. Ano passado, quando eu disse que votei contra o estado de calamidade, não significa que eu farei novamente este ano. Estou analisando, estou vendo que a realidade desse ano é completamente diferente. De fato, os municípios eles estão necessitando, mas novamente aqui eu pontuo, o que a deputada Janaína Pascoal está pedindo não é nenhum bicho de 7 cabeças, é apenas um demonstrativo, é apenas que os municípios possam demonstrar a real necessidade de estado de calamidade, que eu sei que existe. Mas, assim, no ano passado, por exemplo, houve casos em cidades que não teve mortes por coronavírus, óbito por coronavírus, Covid-19, e mesmo assim a prefeitura recebeu reconhecimento de estado de calamidade. Né? Então, os prefeitos sabem que nesse estado pode ir muito além da lei orçamentária e etc. Não entendo muito bem da parte técnica, mas sei que, de forma geral, é isso. Então, o que me preocupa é dar essa disponibilidade. Não quero aqui novamente fazer com que a Assembleia assine cheque em branco, como foi feito no ano passado. Eu sei que esse ano não será, uma vez que os municípios estão necessitando muito mais do que do ano passado. Porém, um breve demonstrativo, uma coisa bem simples da real necessidade de se utilizar esse estado de calamidade é o mínimo que a Assembleia Legislativa ela deve pedir, né? Porque, afinal de contas, sem isso, não há como ter fiscalização dos gastos, seja feitos pelo Poder Executivo Estadual, seja feitos pelo Poder Executivo Municipal. Apenas para reforçar, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Emílio, com a palavra. Olha, presidente, eu acho que essa discussão está bem apropriada, uma discussão que está sendo feita, acho que de maneira bem acentuada e clara. O que eu acho, deputada Janaína, é o seguinte, olha, nós temos que nos ater ao que é o nosso papel. Fiscalização de dinheiro público tem que haver sempre, mesmo quando há licitação correta. Isso não garante que não houve superfaturamento, que não houve desvios e muitas vezes processos que são licitações que são regulares do ponto de vista jurídico, elas carregam também vícios, né, que acabam sendo punidos depois pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público, às vezes anos depois. Então, eu acho assim, o nosso papel, eu acho, Douglas, deputado Douglas, que o papel de fiscalizar o recurso público, o uso do recurso público é próprio do Legislativo. Porém, cada um na sua esfera. Os deputados federais fiscalizam os gastos do governo federal, os estaduais o gasto do governo estadual e os vereadores os gastos da prefeitura. E o Tribunal de Contas, na sua respectiva área de atuação, fiscaliza todo mundo, e o MP também. Eu estou dizendo isso porque, assim, não há em nenhum ponto da legislação, deputada Janaína, que trata sobre calamidade pública, o decreto de calamidade pública, qualquer item que diga que nós temos que, para aprovar uma, buscar a prestação de contas de outra anterior. Não há isso. O que Vossa Excelência quiser discutir, que eu acho razoável, essa história de que tem que ter documentação, tem que dizer qual a necessidade real. Para falar a verdade, assim, eu acho que, primeiro, essa questão de comprovar o que foi feito com o dinheiro passado, por que eu acho que ela não cabe? Primeiro, porque quando se decreta utilidade pública, nós aprovamos, não é só para fiscalizar o dinheiro do Estado que foi lá para o município, é para fiscalizar, às vezes, o dinheiro do próprio município que foi gasto. Então, não é papel da Assembleia verificar como é que ele gastou, isso é papel da Câmara e do Tribunal de Contas. Eu acho que, assim, todos nós reconhecemos aqui uma coisa, a situação é de extrema gravidade, extrema. Nós não sabemos o que vai acontecer ao longo das próximas semanas, o processo de vacinação é muito lento, nós não sabemos em que tempo nós vamos ter um percentual significativo da população vacinada. E eu acho que aí nós vamos ter que trabalhar. Por que eu acho difícil, deputada?
dizer exatamente o que você vai fazer. Porque ele pode dizer algumas coisas hoje, amanhã serão outras. Quando ele diz calamidade pública, ele diz o seguinte, olha, eu estou precisando. Pode ser que o dinheiro seja para comprar vagas de UTI, por exemplo, em hospitais particulares. Pode ser que seja para transportar pacientes de uma cidade para outra, que é muito comum no interior de São Paulo, né? Você tem hospitais regionais de referência. Pode ser também que seja para alugar ambulâncias ou para comprar insumos, para contratar profissionais. Essas necessidades vão surgindo de acordo com a necessidade, né? A necessidade vai surgindo de acordo com o andamento das coisas. Eu já tive casos de calamidade pública em Osasco, quando era prefeito, evidente que não foi sobre doença, mas foi sobre enchentes, inundações, sabe? Você não tem o que fazer. Ou você trabalha numa situação de falar o seguinte, ó, eu preciso de cama, de socorrer famílias, de alimento, eu não posso esperar uma semana. Tem situações que é agora que acontece. Então, assim, da minha parte, os processos que foram distribuídos a mim, eu já dei parecer favorável a todos eles. Mas eu concordo, eu acho que nós precisamos chegar no entendimento aqui, porque não adianta eu dar parecer favorável e na comissão não haver um entendimento construído. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, presidente, aqui se falou de consultar o Tribunal de Contas, de liberar, ou enfim, de buscar mais informações, de exigir do prefeito que ele diga pelo menos os indicativos do que deve ser feito. E eu acho que agora nós devíamos nos concentrar nos encaminhamentos. Como é que nós vamos fazer aqui? As opiniões estão dadas, mas como é que nós vamos fazer? Vai haver uma reunião com o Tribunal de Contas? Isso tem que ter um tempo. Não dá para ser uma coisa, sabe, sem qualquer previsão de tempo, para a gente poder não sofrer ou não agravar a situação que os municípios já estão passando. Ok. Deputado Carlos César, com a palavra. Senhor presidente, comentar Vossa Excelência, deputada Janaína Pascoal, os parlamentares que estão participando dessa reunião, eu estou acompanhando atentamente. Acho justa a preocupação, há um pedido aqui para nós temos que votar um pedido, né, lógico, quem colocou o REN, isso será apreciado também, penso que depois para o plenário, não apenas a CCJ. Mas nós vamos dar parecer nesses pedidos, nesses ofícios de cada um desses prefeitos aqui, sobre um reconhecimento de calamidade pública que já foi feito lá atrás, que estão pedindo novamente. Foi colocado pelo deputado Emídio que a competência de fiscalizar, e realmente é de cada município da federação, é da Câmara Municipal e do órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, que é o Tribunal de Contas. Eu acho, então, que, de repente, se nós entrarmos em acordo, eu penso que não custa nada para cada um dos prefeitos que peçam para a Câmara também, que nos envie junto um requerimento, não precisa nem ser uma lei aprovada, mas pelo menos um requerimento aprovado pela Câmara, que aprova esse pedido de prorrogação de calamidade pública, a Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador dele, e um ofício do Tribunal de Contas, que também reconhece. De repente, isso pode justificar para nós, mas o pedido é feito com a anuência da Câmara e com a anuência do Tribunal de Contas, para que nós também possamos votar de forma tranquila que estamos fazendo algo da nossa competência, de forma a dar celeridade para que isso aconteça. E, é claro, o momento é crítico, as prefeituras estão precisando, elas necessitam, mas também nós precisamos ter responsabilidade para que as coisas estejam bem amparadas. Então, aquilo que abunda não prejudica, né? Tudo que pudesse somar a dar mais transparência, mais equilíbrio e mais certeza, convicção de que o pedido está vindo, tem vindo para nós da forma correta, eu penso que pode facilitar ainda mais o nosso trabalho. Apenas isso, senhor presidente. Ok, obrigado. Deputado Douglas, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para pontuar, quero aqui, data máxima vem no deputado Emídio, se é de competência da Assembleia reconhecer estado de calamidade em municípios, também é do nosso papel nos debruçar sobre o que pode acontecer em decorrência disso. Por exemplo, se o chefe do Poder Executivo Municipal faz mau uso
do dinheiro público ou faz mau uso do estado de calamidade que foi referendado e reconhecido pela Assembleia de São Paulo, os deputados que autorizaram, os deputados que referendaram, os deputados que reconheceram também não podem simplesmente lavar as mãos, né, diante disso que aconteceu. Então, eu acho que também é nossa responsabilidade, também pode ser nossa responsabilidade acompanhar o que é feito, né, com o estado de calamidade reconhecido nos diversos municípios do estado de São Paulo, e não apenas a Câmara Municipal, mas, é claro, a sugestão dada pelo deputado Carlos César também é uma boa opção, também é uma boa sugestão. Entretanto, eu insisto que a proposta feita pela deputada Janaína Pascoal, ao meu ver, é a melhor, porque nos faz ter essa responsabilidade à parte, ao mesmo tempo que reconhece aos municípios estado de calamidade, nós tenhamos como futuramente poder, olha, a Assembleia ela recebeu essa necessidade, a Assembleia, os deputados puderam se debruçar sobre essa necessidade e assim reconhecer aos municípios estado de calamidade para que eles possam combater o coronavírus. Entretanto, aquele chefe do Poder Executivo Municipal que faz mau uso do estado de calamidade, ele pode responder, seja pelo Ministério Público Federal, seja pelo Ministério Público Estadual, mas principalmente que os deputados estaduais da Assembleia de São Paulo possam ter como comprovar, olha, quando veio atrás de nós para pedir socorro, foi com a das mais boas intenções e não com a intenção de fazer mau uso do estado de calamidade. Ou seja, nós temos sim responsabilidade sobre o reconhecimento de estado de calamidade nos municípios e não apenas as câmaras municipais. Entendo o papel de cada um dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais, mas a questão do estado de calamidade eu acredito que tem algo a mais, porque um poder, aliás, uma esfera de poder, um ente federativo, acaba intervindo em outro, né? Por isso que o município ele vem pedir para que a Assembleia de São Paulo reconheça esse estado. Portanto, nós, deputados estaduais, passamos a ter uma responsabilidade maior sobre os gastos em cada município. Apenas isso, senhor presidente. Então, vamos então agora tentar amarrar a reunião, em razão de que já faz 1 hora que estamos conversando sobre esse tema, né? Então, eu queria que tiver alguém com alguma proposta para que a gente possa encaminhar, a gente vai fazer o encaminhamento. Eu tenho uma ideia aqui de formar um grupo de 2, 3 deputados que pudessem estabelecer uma linha, um documento de orientação para os deputados da comissão. Nós temos 81 procedimentos e a gente tem que votar isso logo. Não dá para ficar segurando isso mais como a gente está segurando. Então, eu queria ouvi-lo sobre isso. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, será que não seria adequado nós fazer... Eu coloquei no grupo da CCJ a manifestação que eu venho fazendo, que, de certa forma, seria um roteiro ou uma linha, né, que poderia ser, pelo menos, analisada pelos colegas. Às vezes, até lendo, a impressão fica diferente da impressão que a minha exposição passou. Mas eu acho que nós poderíamos votar, presidente, se nós vamos exigir dos prefeitos demonstrar os gastos feitos com as verbas recebidas da União e do Estado, porque eu acho que esse é um ponto muito objetivo, né? Por exemplo, eu e o deputado Douglas estamos defendendo que sim, que os prefeitos, para terem a prorrogação da calamidade pública, têm que demonstrar o que fizeram com o dinheiro liberado para essa finalidade na primeira calamidade. Então, já temos aqui 2 votos nesse sentido. Eu entendi com clareza que o deputado Emídio entende que não, que esse não é o nosso papel. Eu fiquei em dúvida sobre o entendimento do deputado Rene e Marina a esse respeito. Eu entendo que nós não temos o tempo para fazer consulta para o Tribunal de Contas, não sei se teríamos o tempo para consultar as câmaras municipais. É óbvio que daqui para frente, se os prefeitos já puderem instruir com uma moção da Câmara, com um ofício da Câmara, ajudaria bastante. Mas eu penso, Excelência, que nós já temos condições hoje de votar esse ponto objetivo. A CCJ vai exigir esse demonstrativo ou não?
Vejam, não estou falando de balanços sofisticados, de laudos de peritos ou contadores, apenas o cuidado, né, de dizer, recebi tantos milhões e fiz isso, isso e isso. Eu acho que se a gente votasse isso, já seria meio caminho andado. Permita uma parte, deputada Janaína? Claro, sempre. Não, só para entender o seguinte, vamos supor, uma cidade envia sua prestação de contas, resumida ou não, para a Assembleia Legislativa. Qual o nosso órgão? Qual o órgão que vai verificar a regularidade dessas contas aqui na casa? Olha, pelo menos existe, vamos dizer assim, existiu a preocupação de nossa parte e por parte da prefeitura de dar alguma satisfação para o gasto do dinheiro público. Nós até poderíamos, acho que cada gabinete tem lá os seus técnicos, as lideranças, tem ou deveriam ter, eu vou tentar construir uma equipe técnica que é difícil. Tem um setor que eu estou tentando extinguir, porque não vejo muito fundamento, mas todo colega que defende o NAI, por exemplo, defende dizendo que seria esse tipo de assessoria que o NAI prestaria. Não é bem dizer assim, olha, estou de acordo, isso é lícito, estou referendando, mas ao menos mostrar para os prefeitos que não é algo automático, porque da maneira que os pedidos estão chegando, é como se fosse assim, olha, calamidade, não tem que dar satisfação para ninguém, entendeu? Eu acredito, deputado Emídio, que mostra um pouquinho de preocupação, né, com esse gasto do dinheiro público, para que o prefeito entenda que ele tem que dar satisfações, nesse sentido que seria essa minha sugestão. Você me dá uma... Pois não. Você me dá uma... Marta. Isso. Eu acho, presidente, deputada Janaína, que a gente tem que ter um equilíbrio aí entre o parecer da deputada Janaína e o parecer do deputado Emídio. Nós temos tempo para pedir a documentação para o prefeito, mas não temos tempo de falar com o TCE. Eu acho que quem faz a averiguação é o TCE. Nós vamos fazer a liberação, eu acho que nós temos que amiudar o nosso contato com o TCE e trabalhar com ele em cima dessa averiguação. Eu acho que o momento é muito urgente para a gente demorar. Eu acho que a urgência hoje é o tudo. Nós estamos trabalhando com vidas e as vidas estão se perdendo e a gente precisa de muita urgência na liberação dessa calamidade pública para os municípios. Quando o prefeito está lá com um monte de gente na fila, precisando de uma UTI, e ele não tem dinheiro, ele não vai parar e pensar na documentação que ele já deveria ter feito, ou se já fez, se já está no tribunal. Então, eu acho que a gente deve amiudar o nosso contato com o Tribunal de Contas nessa averiguação, que é ele que tem a obrigação de fazer e nos dar essa prestação de contas. Então, eu penso que a gente tem muita urgência no equilíbrio e na votação disso daí para a gente liberar os municípios para socorrerem as vidas. Me desculpe, deputada Janaína e deputado Emídio, acho que é muito urgente. Posso fazer uma pergunta para a deputada Marta, só para eu entender? O deputado Janaína, o deputado... Não, mas pode fazer, porque senão corta o diálogo. Deputada Marta, a senhora está sugerindo, só para eu compreender, que a comissão oficie o Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas dê esses pré-requisitos, é isso? Porque eu acredito que se nós enviarmos caso por caso para o Tribunal de Contas, aí é que não vai acontecer, com todo respeito ao tribunal, aí é que não vai acontecer nada mesmo. Vossa Excelência está sugerindo um ofício da comissão ou da presidência da casa ao TCE? É isso, deputada? Eu não sei como nós podemos fazer isso, mas é a obrigação dele fazer essa prestação de contas, né? Não somos nós que... Claro que nós temos obrigação de fiscalizar o dinheiro que a gente está liberando, a calamidade, tudo, mas eu acho que a obrigação do acompanhamento, da colocação desse dinheiro é do Tribunal de Contas e eles têm que falar para nós como eles estão fazendo esse acompanhamento dessa demanda financeira na calamidade, entendeu? Eu acho que se a gente for esperar o prefeito fazer isso para nós,
eu acho que as vidas vão estar se perdendo. Eu acho que é muito urgente o que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que colocar um pouco mais de responsabilidade em cima do Tribunal de Contas para que eles prestem contas a nós. Essa é a obrigação dele, entendeu? Pela ordem, presidente. Deputado Emídio. Não, só para ver se a gente encaminha aqui nesse sentido. Olha, eu acho que a gente precisa, a deputada Marta, dar uma contribuição importante aqui, Janaína. Porque, veja bem, fiscalizar dinheiro público, mesmo o que nós liberamos para o município, que não é o caso, mas vamos supor, quando um deputado faz uma emenda parlamentar destinando recurso para a cidade tal, ele, no fim das contas, ele não sabe se esse recurso vai ter, sabe, algum tipo de irregularidade na aplicação. Ele vai ter que responder ao prefeito, se fizer irregularidade, vai ter que fazer. Agora, nesse caso, eu acho que, assim, um bom nível de entendimento, não acho que dá para fazer processo a processo, consultar o Tribunal de Contas, não haveria tempo hábil, mas eu também acho que, enfim, tratar caso a caso não daria. O que eu faria era uma consulta, ainda que no nível informal, ao Tribunal de Contas. Eu pediria ajuda, presidente, ao presidente da Casa, para fazer um contato muito rápido, virtual, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, para que se firmasse um entendimento sobre isso. Falou, olha, nós estamos pensando como é que vocês vão fazer isso aqui, né? Eu acho que isso é um caminho. O outro caminho, que não exclui esse, é a Casa produzir algum tipo de legislação genérica sobre a utilização desse recurso ou o que vai ser feito futuramente, entendeu? Por exemplo, nós podemos falar que as cidades que têm calamidade pública aprovada por essa Casa deverão posteriormente cumprir tais e tais. Enfim, não podemos pensar numa legislação dessa, mas para efeito da liberação desses processos, eu faria uma consulta única ao Tribunal de Contas para fazer, vamos dizer, firmar um entendimento sobre como procedemos em relação a todos os processos. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Escrevi também lá. O deputado Reni, o Tenê Nascimento já está inscrito. Tá bom, desculpa. Depois eu passo para você. Corroborando aí com o deputado Emídio e também a deputada Marta, que deu uma importante sugestão. Primeiro, o Tribunal de Contas segundo o presidente, que estabeleceu os critérios para isso. Não é isso, deputado Bragato? Não é isso? O Tribunal de Contas que estabeleceu esses critérios ou não? Não. Nós estamos discutindo aqui um caminho para nós. Um caminho para nós. Tá. A Assembleia tem aqui 81 pedidos de calamidade pública. Certo. Tá. Agora voltamos assim. A sua sugestão é de criar um grupo de trabalho com a máxima urgência. Não, o que nós queremos fazer aqui, e a proposta minha, era fazer um procedimento. 2, 3 deputados, em função do diálogo de hoje, esse debate, a gente poderia fazer um texto e todos nós nos miraríamos nisso. Para quê? Para poder a Assembleia Legislativa dar um parecer sobre isso. Obviamente, essa comissão tem um papel importante. Outras seguiriam na gente. Perfeito. Essa é a sugestão, eu acho muito válida. E dentro dessa comissão, 3 ou 4, depende daqueles que for estabelecido, já temos o critério para isso. Hoje, nós fazemos o parecer, nós já temos alguma coisa. Então, o que eu estou vendo, e que há um entendimento, que nós devemos acrescentar algumas coisas. Por exemplo, quando se fala de trazer as contas anteriores, que a deputada Janaína coloca, não, as contas anteriores, sim, que esse critério devam ser apresentados, sim, eu até apoio essa sugestão, só que não pode ser um impeditivo. Por exemplo, se foi o prefeito que está hoje, não é o mesmo de algumas cidades que estava anteriormente. Então, a cidade não pode pagar pelos erros cometidos por aquele outro que saiu e deixou para esse. Então, que tenha que apresentar a maior clareza possível. Agora, impedir
o momento que está passando a cidade, eu acho que tem que ser bem analisado. E digo também que tem que se formar esse grupo a maior celeridade possível, que tem que haver esse entendimento que o Emílio apresenta, que a deputada Janaína e outros deputados que aqui apresentaram. Então, que o grupo seja estabelecido e que nós possamos dar realmente uma celeridade, que a situação da cidade antes era e hoje é outra, e muitos delas são novos gestores, né? Então, eu queria fazer essa ponderação. Deputado Reni. Me chamou muita atenção o comentário da deputada Marta, e eu acho que ela tem um ponto muito bom e muito forte, e isso, assim, está na raiz de tudo que acontece no Brasil. A preocupação da deputada Janaína, e que também é a minha, ela só acontece porque nós temos uma instituição encarregada de fazer isso, que supostamente não está entregando. Que é quem? O Tribunal de Contas. Por que existe essa preocupação, desconfiança, receio e tantas dúvidas levantadas? Porque o Tribunal de Contas não está entregando. Então, a gente tem o hábito no Brasil de sobrepor a criação de novas coisas. Alguém não entrega, vamos fazer uma outra em cima daquela. Tanto o meu gabinete quanto da deputada Janaína somos preocupados com a economia. A gente não tem estrutura técnica para fazer isso direito. Agora, o Brasil criou uma instituição inteira que a responsabilidade dela é fazer isso. E ela, pelo visto, senão a gente não estaria aqui preocupado com isso, não está fazendo. Então, já que nós somos um órgão fiscalizador, em vez da gente tentar criar uma pseudo-instituição capenga, porque vai ser capenga, ninguém vai ter aqui a mão de obra necessária para realmente fiscalizar como se deve esses estados de calamidades e esses municípios. Então, por que a Assembleia não vai atrás da instituição que foi criada para exercer essa função, que é fiscalizar? Por que a Assembleia não dá um recado claro que ela vai estar ao lado do TC, do Tribunal de Contas, ela vai fiscalizar o Tribunal de Contas, ela vai pedir relatórios para o Tribunal de Contas, ela vai se posicionar e o Tribunal de Contas tem que nos prestar satisfação do que está acontecendo, porque esse é o órgão competente para exercer tal função. A gente pode ter a boa vontade de querer, mas não vai passar, no final das contas, de um discurso vazio, porque eu tenho certeza que eu não vou ter o gabinete com a estrutura necessária para fazer isso. E nem a deputada Janaína, do jeito que tem que ser feito. Agora, nós temos uma instituição que custa milhões, enorme, que é o Tribunal de Contas, e, pelo visto, ela precisa se sentir mais cobrada, ela precisa ser mais transparente com a sociedade. O que está acontecendo? Então, eu acho que a gente ganharia eficiência, a gente ganharia efetividade, porque se a gente quer realmente fiscalizar essas prefeituras, vamos pegar um órgão que tem estrutura para fazer isso e vamos ficar em cima desse órgão. Vamos olhar para o Tribunal de Contas e vamos fazer a Lesp dar um recado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dar um recado para o Tribunal de Contas que, olha, afinal de contas, para que vocês estão aí trabalhando? A população está querendo esse resultado. Eu acho que a gente poderia ir nessa linha, nos faz entregar algo concreto e, ao mesmo tempo, reforça uma instituição que foi criada para um fim. Senão a gente começa a fazer aqueles puxadinhos típicos brasileiros. Aquela instituição não funciona, então cria uma outra que se sobrepõe. Ah, não, mas aquela também não funcionou, então cria uma terceira. A gente tem 10 instituições, todas capengas, e nenhuma entrega o que deve entregar para a população, que é a certeza que o dinheiro está sendo aplicado no lugar certo, dentro do contexto de uma pandemia de extrema calamidade de saúde. Deputado Reni, você me dá uma parte? Claro. Eu ainda vou mais além. Ninguém sabe o que o Tribunal de Contas está fazendo nesse caso. Nós não pedimos nenhuma satisfação a eles. Eu acho também que a gente podia muito bem chamar o Tribunal de Contas para trabalhar conosco nessa comissão, nesse quesito aí. Eles estão ali, eles não são um órgão que estão ali para nos ajudar, então vamos chamar para trabalhar com a gente e fazer esse trabalho que nós temos que fazer, que é muito urgente. Obrigada, deputado. Eu estou totalmente de acordo, acho que você trouxe um ponto muito relevante. Para mim, assim, essa é a minha orientação. A deputada Janaína até questionou, eu não entendi muito bem a posição do deputado Reni e da Marina. Eu acho que eu iria nessa linha, Janaína, de pegar uma instituição que foi criada para isso e a gente ficar próximo, porque eles têm os meios de executar e a gente vai fiscalizá-los. Ok. Deputado Douglas, quer usar a palavra?
Sim, senhor presidente. Apenas para pontuar, essa fala do deputado N, com todo respeito, deputado N, ela só comprova a real necessidade da Assembleia receber, sim, essas indicações que estão sendo pedidas pela deputada Janaína Pascoal. Com todo respeito aos técnicos, aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas me parece que o Tribunal de Contas anda um pouco sobrecarregado. Por que eu digo isso? Porque no ano passado foram enviadas diversas demandas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive algumas mesmo sendo denunciadas por próprios deputados da Assembleia Paulista, e não houve, por parte do Tribunal de Contas, apreciação disso, né, ainda. Então, ainda estamos aguardando a apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre algumas denúncias que foram enviadas pela própria casa. Então, senhor presidente, o que eu estou querendo dizer é que eu confio nos servidores da Assembleia Paulista. Nós temos muitos servidores, né, aqui na Alesp com competência técnica para analisar. Não creio que a gente precisa ter que mexer em projeto de resolução ou mudar o regimento interno, mas como a própria deputada Janaína Pascoal, existem muitos núcleos na Alesp que estão obsoletos, que tem pessoas que possuem uma competência técnica gigantesca para se debruçar sobre o tema, se não o próprio NAI, dá para a gente subdividir as ações do Núcleo de Fiscalização e Controle, não sei, até porque o Núcleo de Fiscalização e Controle foi feito especificamente interna corporis para cuidar dos assuntos relacionados à própria Assembleia, mas devido a esse fato que nós estamos vivendo, essa pandemia, essas coisas emergenciais, a gente pode muito bem descentralizar essas funções, senão cada deputado pode sim utilizar o seu próprio gabinete para receber essas informações dos municípios. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que a deputada Janaína está solicitando, continuo insistindo nisso. Eu acho que a Assembleia de São Paulo deve ter o mínimo de fiscalização sobre os gastos dos recursos públicos e, é claro, enviar, reconhecer esse estado de calamidade urgentemente, para que os municípios consigam atender às suas demandas e combater o coronavírus Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Janaína, com a palavra. Presidente, na teoria, eu concordo plenamente. Vamos criar aqui um procedimento. Não. Caiu o som? Deputada. Fala de novo, desde o começo. Então, vamos lá. Na teoria, eu concordo 100% com o colega Reni, entendeu? É papel do Tribunal de Contas, não tem por que ter sobreposição de órgãos. Só que a gente precisa estabelecer aqui um procedimento. Vou dar um exemplo. Quando a gente recebe projeto para denominação, nós expedimos um ofício para saber se aquele próprio é passível de receber denominação, tá? Então, eu queria entender. Vamos receber aqui calamidade, sei lá, município X. A gente vai expedir um ofício para o TCE para saber se esse município X apresentou os documentos corretos relativamente à primeira calamidade pública, aguardar essa resposta para daí deliberar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que criar um procedimento, porque na teoria eu concordo com o colega, mas qual vai ser nosso procedimento? Então vamos lá, eu vou dar aqui 2 opções. Pelo que eu ouvi do colega Emílio, eu entendo o seguinte: presidente da casa entre em contato com o presidente do TCE para que o presidente do TCE passe critérios, vamos dizer assim, gerais para todos os pedidos. Essa é uma linha, se eu entendi bem. A fala do Reni me levou para um outro caminho. Nós vamos receber, caso a caso, mandar um ofício para o TCE para dizer: este município cumpriu seu papel na primeira calamidade, que é mais ou menos o seguinte: ele merece a extensão da calamidade, né? Porque se o TCE está investigando, está acompanhando, ele teria condições de nos responder se aquele município gastou bem, se não gastou bem. Então, eu queria entender, porque como a situação é emergencial, como vários colegas aqui disseram, nós temos que sair desta conversa com um procedimento. E eu, com todo respeito ao nosso presidente, eu não gosto, nunca gosto de terminar uma reunião tirando uma subcomissão, né? Geralmente, quando a gente termina uma reunião tirando uma subcomissão, é porque a gente não cuidou, não decidiu nada. Então, eu acredito que nós já tenhamos condições, né, de tirar algumas deliberações daqui.
né? Vamos seguir pedindo por conta própria, como eu pedi, coloquei aí a cota no grupo para análise e modificação? Não. Queremos envolver o TCE. Vai ser um envolvimento de linhas gerais, como foi da primeira vez? Se os senhores lembrarem, na primeira vez, o TCE fez o que a gente chamou de um projeto guarda-chuva. Lembram disso? Que a gente votou um projeto guarda-chuva que foi elaborado pelo TCE e a gente votou sim para todos os municípios que fizessem um requerimento no prazo. Eles fizeram, foi automático, e agora eles querem renovar, achando que é automático de novo. Entendeu? Então, a gente quer construir algo parecido com o TCE, seria mais rápido, algo genérico. Ou a gente quer pegar essa fiscalização que haveria de ter sido feita para poder deliberar caso a caso. Então, aqui já é um outro ponto que nós poderíamos votar hoje, entendeu? Que se esperar a subcomissão, por mais capazes que sejam os colegas, vai demorar uma semana para ter... Vamos deliberar alguma coisa hoje. Pela ordem... Vossa Excelência, me dá uma parte? Quem Vossa Excelência a palavra? É quem? Você quem? Ó. O Carlos César, né? Vai, Carlos. Depois eu... Vai, Carlos. Então, obrigado, Emílio. Só para colaborar, eu penso que se vier a instrução da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas, não penso ser algo demorado, mesmo porque, para nós ainda avaliarmos as documentações, isso sim poderia ser demorado. Mas aqui, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão auxiliar nosso, que ele deveria estar sempre nos auxiliando, né? Ele já deu algumas instruções, a fim de evitar qualquer mal-entendido, por ser votado contrariamente ao estado de calamidade pública no âmbito do estado da capital. Ele disse algumas normas para nós. Ele disse que o estado de calamidade pública é a situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município e região decretada em razão de desastre comprometendo substancialmente. Ele deixou claro, ele fala aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo traz regras específicas desse regimento, mais especificamente no parágrafo 1º do artigo 259, sobre o pedido de reconhecimento de calamidade pública, enumerando tais documentos, devem ser necessariamente apresentados para que a solicitação possa ser analisada no mérito. E transcreve dizendo assim, olha, parágrafo 1º, a solicitação de reconhecimento será acompanhada da íntegra do decreto e sua justificativa, de provas documentais que demonstrem o estado de calamidade, de demonstrativo da necessidade de suspensão de prazos e da disposição estabelecida, bem como dispensa do atingimento dos resultados fiscais da tramitação de empenho previsto no artigo 9º da mencionada lei. Ele vai dizendo, e o próprio tribunal, em análise, ele vai falar que todas essas ações extraordinárias adotadas, voltadas ao combate do Covid e seus reflexos, deverão ser informadas a esse tribunal através de relatórios bimestrais, iniciados a partir da data da decretação do estado de calamidade. Enfim, se esse município cumpriu essas exigências de fazer esses relatórios bimestrais, esse município ele tem um atestado de que está apto a pedir novamente. E não é de se pensar que seja difícil que esse município consiga esse atestado, falando, eu estou em ordem com a minha prestação bimestral ao Tribunal de Contas e mesmo com a Câmara Municipal. Se ele der essa instrução, não penso que seja difícil, e aí talvez valha a pena não fazer uma subcomissão, mas conversarmos com o Tribunal de Contas se é viável ele dar, como nós pegamos no Serasa, o atestado que nós estamos em dia com o Serasa. O Tribunal de Contas dá um atestado que esse município tem feito as prestações de contas, tem anunciado bimestralmente, tudo que tem sido feito, e está em ordem para pedir novamente. Talvez essa instrução possa facilitar uma aprovação nossa aqui de forma célere e mais
Carlos Pela ordem, César. presidente. Pela ordem, Carlos César. Deputado Emídio, com a palavra. Não, gente, eu estou achando que nós estamos, sabe, correndo atrás igual cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Nós não estamos, nós vamos e voltamos. Eu acho. Vou fazer algumas ponderações aqui. Ó. Primeiro, eu duvido que o Tribunal de Contas, nesse momento, já esteja de posse de uma análise das contas dos municípios que pediram calamidade pública o ano passado. Mesmo porque os prefeitos têm até 31 de março, né, para prestar contas ao tribunal do exercício anterior. Então, não acho que por esse caminho nós vamos conseguir informações suficientes. Eu acho também assim, uma coisa, deputado Carlos César, é você avaliar a decretação de emergência, como é que chama, de calamidade pública, em situação normal. Nós estamos numa situação normal, caiu uma ponte no determinado município, parou tudo. Esse caso, você pode ter um tempo. Aqui, o caso é diferente. Por quê? Porque se você for criar normas para isso, vamos supor, o município não cumpriu com o que deveria ter cumprido, prestado relatório bimestral, alguma coisa. Veja bem, aí ele não vai receber, não vai ter o direito de calamidade pública. Isso vai afetar o combate ao coronavírus lá naquele município. Quem perdeu? Foi o prefeito ou foi quem está precisando de atendimento? Eu acho que as coisas vão ter um tempo. Na minha opinião, é assim, nós estamos no tempo de socorrer as pessoas. Depois você vai ter o tempo de fiscalizar os governantes que fizeram atos ilegais. Né? Por exemplo, isso em todos os planos de governo. O ministro da Saúde, por exemplo, está sob investigação, que acabou de sair agora, o Pazuello acabou de sair, está sob investigação por conta, não sei se é da cloroquina, de alguma compra lá. Normal, se tiver consequência, ele que vai responder por isso. Então, eu apelo o seguinte, eu faria o seguinte, ó, eu realmente não deliberaria nada aqui hoje. Eu aproveitaria as propostas que tem aqui. Presidente, conversa com o presidente Carlão, marca imediatamente uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas. Eu acho que cria-se a comissão que Vossa Excelência fala. Essa comissão pode acompanhar essa reunião com o Carlão, pode participar, porque, afinal, o que nós estamos falando aqui é sugestão nossa, é interesse nosso. Então, uma comissão daqui, tirada, 2, 3 deputados, vai lá com o Carlão, com Vossa Excelência, que é o presidente, acompanha a reunião. Não é uma reunião para o presidente do tribunal dizer para nós o que nós temos que fazer, é uma reunião de entendimento, de formação de uma convicção do que deve ser feito. É isso que eu defendo. Então, reunião com o presidente, acompanhado por essa comissão que a gente criaria aqui, e com resultado imediato, para a gente se reunir a semana que vem, com o resultado dessa consulta ao TCE, e aí sim formar o entendimento e iniciar as deliberações sobre os pedidos. Pela ordem, presidente. Bom dia, senhores. Tem a palavra o deputado Reni. Sou eu, presidente. Você tem para o deputado Gilmaci, deixa ele falar primeiro, ele não falou nada. Gilmaci, então fala. Obrigado, Reni. Até que, enfim, o pessoal está acertando seu nome agora, né, Reni? Depois de 2 anos. Obrigado. Agradeço ao Reni, o tenente e a Marina. Presidente, senhores deputados, eu entrei um pouquinho atrasado na reunião, mas ouvi aqui a maioria das manifestações de todos os senhores e senhoras deputados. Olha só, tem várias sugestões interessantes aí que a gente pode acatar e colocar em prática, né? Mas nós entendemos também que existe urgência para alguns municípios que se acate logo o pedido de calamidade pública. Lógico, nós temos que ter todas as nossas preocupações em relação às prestações de conta, em relação ao dinheiro público. A sugestão da deputada Marta é muito boa, também talvez não teríamos tempo para isso, mas também eu gostei da sugestão do deputado Carlos César, nós temos aqui uma manifestação das câmaras municipais, isso se faz imediatamente,
porque a Câmara Municipal é o órgão realmente que vai fiscalizar na ponta o prefeito está usando o dinheiro de maneira que deveria usar. A Câmara Municipal é a fiscalização lá na ponta, tem o Tribunal de Contas e vai fiscalizar as contas. Mas lá a Câmara Municipal que vai ver o que o prefeito está gastando, se está gastando corretamente, se está fazendo corretamente. Então, a sugestão do Carlos César também é excelente. E pedir para facilitar aqui, deputada Janaína, os demais deputados, que os prefeitos nos apresentem, por exemplo, eu estou com alguns pedidos para examinar, para deliberar, para fazer o nosso relatório. Eu não posso me basear somente, Emílio, em matérias de jornais, que às vezes alguns mandam para a gente. É muito fácil, o prefeito vai ali, pega a sua equipe técnica, saúde, etc., faz um relatório, relatório rapidamente, olha, eu preciso da estado de calamidade no meu município por isso, eu tenho tantos internados, eu tenho isso, eu tenho pessoas passando por isso, eu preciso comprar remédio. É uma coisa simples, mostra para a gente de maneira concreta, eu acho que fica mais fácil. Não dá para a gente se basear apenas em matéria de jornal, concorda? Então, eu acho que poderia ser dessa forma. Os prefeitos, solicitar esses prefeitos que mandaram o pedido de calamidade, que mande para a gente um relatório oficial. Olha, eu estou pedindo, por causa da minha cidade, a situação é essa. A saúde está dessa forma, nos hospitais não cabe mais. Enfim, eu acho que ficaria mais fácil. E solicitar dessa forma, eles conseguem fazer rapidamente, um parecer da Câmara Municipal e depois o Tribunal de Contas que faça ali o trabalho dele que ele tem que fazer de verdade, como diz o deputado Reni. Faça, e aí nós vamos cobrar do Tribunal de Contas que acompanhe de verdade. Porque realmente, vai terminar mais meio-dia. Pessoas sejam qualificadas, mas no meu gabinete tem pessoas qualificadas para fazer esse acompanhamento. Não tem como ser. Não é nem função nossa, contas do município, é o Tribunal de Contas. É por aí. O cara vai atender meio-dia. Só que a sugestão é essa, que as câmaras municipais se manifestam, que os prefeitos mandem para a gente, deputado Emílio, um relatório realmente, por que eles estão pedindo o estado de calamidade? E acho que fica mais fácil. E a gente, essa comissão, acompanhar ali o Tribunal de Contas, eu acho interessante. Acho que isso nós fecharíamos, daria uma serenidade e conseguimos resolver isso o mais rápido possível para esse município, que realmente a coisa é muito séria. É a minha opinião, presidente e senhores deputados. Deputado Reni, com a palavra. Não, eu gostei da proposta do deputado Gilmaci. Eu acho que a gente, enfim, acho que todos os argumentos foram colocados, são todos bons. Acho que nós temos que tentar deliberar, só não sei exatamente sobre o que nós vamos deliberar no final das contas agora, depois de tantas opiniões ou tantas visões ou propostas diferentes. Eu tô com a proposta de formar 2 deputados para formar um grupo e a gente, a partir desse grupo, a gente poder definir um parâmetro aí para depois ir lá ao Tribunal de Contas. Vai ter que agir assim, não tem outro jeito. São muitas ideias e não dá para você colocar em votação aqui. Eu acho que, aí eu concordo com a deputada Janaína, que a gente vai criar uma outra subcomissão, não tem como a gente tentar decidir agora o que a gente acha. Não, vamos... Eu queria falar, eu me inscrevi, não sei se deu teto para falar, porque eu estava em outra reunião. Deputada Marina, está com a palavra. Obrigada, presidente. Eu escutei com bastante atenção várias das falas aqui e continuo entendendo que é um tema bastante complexo e que existe um órgão extremamente capacitado que tem essa responsabilidade, que é o Tribunal de Contas. Então, acho que é super importante a gente não pegar para nós um processo que não temos a competência e garantir que o Tribunal de Contas se mantenha com a competência dele. Então, eu reitero a minha sugestão de pedir um parecer para o Tribunal de Contas, porque no primeiro semestre foi eles que mandaram um PDL, chamando a responsabilidade do Tribunal de Contas para que eles assumam também esse papel. Já está quase aqui na hora do almoço, então estou acompanhada, mas quero só reiterar aqui, então, essa minha posição, então, é super importante. Entendo que é importante que o Tribunal de Contas assuma e mande um PDL com a visão dele. Ok. O deputado Tenente quer usar a palavra? Peço licença que eu vou ter que sair. Não, eu quero que tenha celeridade aí nas ações aí, que já vamos finalizando aí.
Então, nós precisamos finalizar, e agora todo mundo tem que colaborar nesse sentido. Deputado Janaína quer falar? Presidente, Vossa Excelência, como presidente da CCJ, pode oficiar o Tribunal de Contas ou teria que ser o presidente da casa? Eu posso oficiar. Posso. Pode oficiar? Posso. Então, acho que poderia encaminhar. Para a gente poder dar um passo hoje, talvez fosse o caso da comissão, na pessoa de Vossa Excelência, oficiar o Tribunal de Contas e solicitar parâmetros para a renovação do decreto de calamidade pública para os municípios, indagando se eles já teriam uma certidão indicando municípios, por exemplo, que não apresentaram os tais relatórios que eram exigidos quando do primeiro decreto de calamidade. Que a gente pode já pedir o que eles têm. Não sei, é uma sugestão. Se Vossa Excelência oficia, diz que vários pedidos chegaram na casa, solicitando a renovação dos decretos. Como o tribunal participou no primeiro momento, a comissão requer parâmetros para essa renovação e indaga se aquele requisito dos relatórios bimestrais se aquele requisito foi ou não cumprido, e se já existe uma certidão com o nome dos municípios que observaram e os que não observaram. Porque aí a gente tem um documento do TCE, oficial, que vai ser provocado pela CCJ, todos os colegas recebem uma cópia e avaliam esses critérios nos seus pareceres. Então, é uma sugestão. Deputada Janaína, me permite uma observação? É uma boa ideia. Deputada Janaína, a única observação que, inclusive, eu acho que o Emílio também fez essa observação, vamos supor que ele apresente e realmente não tinha feito, tem alguma coisa errada lá. Qual é o critério? Ele não vai ter, o decretado, o Estado não vai ter o direito do pedido, mesmo que não seja o mesmo gestor? É isso que eu gostaria de saber. Ele vai ter cerceado o direito de estado de calamidade? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar e falo até os pares aí que apresentaram algumas sugestões. Se tiver, o município tiver... Só uma rápida questão. Eu acho que essa proposta da deputada Janaína pode ser. Ela pode ser. Só que eu acrescentaria, Janaína, o pedido de reunião com o presidente. Eu não acho que uma coisa exclui a outra. Porque o debate com eles é importante. Eu solicitaria que fosse feito. E comissão, para mim, só faz sentido se for para isso, para ir lá dialogar com o Tribunal de Contas. Não é comissão para ela sentar e preparar. Eu acho que poderia, então, ser essa proposta, oficiar melhor, e o presidente, no mesmo ofício, pediu uma reunião com 3 ou 4 membros dessa comissão. Ok. Então, tem duas propostas. A proposta de fazer um ofício ao Tribunal de Contas, que a gente podia entregar no dia que nós formos falar com o presidente, e depois estabelecer um relacionamento em relação a essa questão do reconhecimento de situação de calamidade em cada município, porque não serão só 81, nós temos mais municípios querendo. Eu só acho que o ofício, presidente, deveria ir imediatamente. Ele não precisa ser entregue no dia da coisa, porque senão, mais tempo que a gente perde. Não, a gente pode fazer isso hoje, eu faço isso hoje. Tá bom. Perfeito. Alguém mais tem alguma coisa a colocar? Nossa Excelência só precisa decidir quem é que vai numa eventual reunião com essa. O que seria isso? Não, então, a minha sugestão é a Janaína, o Reni e você. Ok? 3 deputados aí. De acordo com os demais, eu topo. Está aprovado. Missão dada, missão a ser cumprida. E depois a gente... Faço das palavras da Janaína as minhas. Então para fechar aqui, eu vou fazer o ofício ao Tribunal de Contas e vamos pedir um horário para o presidente do Tribunal de Contas, a comissão ir. É isso?
Presidente, É virtual, né, presidente? Virtual. Vai usar o regime de urgência aí, né? Oi? Regime de urgência essa reunião. De urgência, tá bom. Tá bom. Ok. Acho que nada mais... Acabou, não vamos ter vergonha de ir embora. Nada mais havendo a tratar, então está encerrada a reunião. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.